todos, agradecer a presença de todos. Estamos aqui com o diretor, Pedro Mafia. Agradecer a participação. Só dar o título, né? Implicações na carreira de CT, né? Vai ser uma apresentação para os servidores sobre as principais mudanças, né, da MP 1286, que já virou lei, né? Virou lei essa semana, ou seja, está garantido, gente. Medida provisória, né? É provisória, né? A lei. Então, até saiu essa palestra está sendo divulgada num timing bom, né? Então, eu queria passar a palavra para o diretor Pedro, para ele fazer a apresentação aí, algumas considerações. Pedro, tá aí? Opa. Bom dia a todos, bom dia, Léo. A gente não combinou essa foto aí não, Léo. Pode tirar uma foto bonita sua, cara. Tá certo. Tá com a mesma roupa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Léo. Bom dia, Enio. E aí, Enio, tudo bom? Tudo. Dani, Tudo eu tô tranquilo. vendo o pessoal que tá com o vídeo aberto aí. Bom, esse é um evento, né? Uma conversa, né? Vou chamar assim, que a gente já está falando um pouquinho desde o ano passado, início do ano, né, Léo? A gente acha importante trazer um pouco do que a gente entendeu que foi a SMP, que já virou lei. Teve uma ansiedade para ela começar a vigorar, né? Quando a gente viu, vai começar. E aí, não, depende da aprovação da LOA. Aí que gerou uma ansiedade. E quando aprovou, teve, vamos dizer assim, umas questões que foram acertadas lá em Brasília, né, Léo? Que fugiram um pouco do controle dos órgãos, mas a gente sempre, já há um tempo, a gente estava conversando de bater um papo, tirar dúvida. A gente tem tido alguns contatos com uma certa frequência com o MGI, de algumas questões que estão correndo, e em paralelo tem o nosso concurso aí, que a gente está fechando o resultado aí da primeira fase, e aí tem sempre um conhecido, ou alguém da Quinem também que fez, para tentar fazer um upgrade, e aí também começa a ter essas dúvidas. Enfim, hoje aí a ideia é fazer essa apresentação, a gente conversar, né, Léo? Mostrar um pouquinho do que está acontecendo, tirar dúvida, se não deve tirar, a gente busca informação, mas é um pouco disso. E aí eu queria parabenizar aí a CGRH, a DIAR, a DIDEP, estou vendo as carinhas que estão abertas aí, e desejar uma boa apresentação, que seja uma manhã aí, uma horinha ou duas, eu não sei quanto tempo você está planejando, Léo, mas de um momento assim, uma agenda positiva, né? A gente busca isso, né, Léo? Nem sempre a gente consegue, mas de uma agenda positiva de conversa, tá bom? Não vou me estender, o tempo é do Léo, é do Enio, da Dani e de quem mais aí tiver aí no circuito, tá bom? Um abraço, gente. Beleza. Valeu, obrigado. Obrigado, Pedro. Valeu. Então, gente, só para a gente contextualizar aqui, vamos lá. O que a gente está falando, né? Por que é importante, né? A nova medida provisória, né, a 276, que virou a Lei 15141, né? Temos que gravar essa lei agora. Ele foi resultado de amplo debate, né? Depois a gente vai mostrar o tamanho dessa MP, né? Você pega ela é gigante, né? Vários anexos. Praticamente todas as carreiras do executivo tiveram esse reajuste. Depois a gente vai explicar isso melhor, tá? Foi um ganho, né? A gente veio de muito tempo sem aumento, né? Desde 2017 a gente estava sem aumento, 2024 teve 9%, e agora, 2025, a gente teve um reajuste considerável. Pena que 2026 isso não vai se repetir, né? A gente vai dar. Estou dando alguns spoilers aí. A gente vai falar um pouquinho do contexto, né, dessa nova lei. Depois a gente vai entrar um pouquinho na carreira de CT e vai analisar o efeito financeiro. E o grande protagonista dessa live, eu vou compartilhar com vocês, eu fiz um dashboard, né, no Power BI, um simulador de remuneração. E eu vou mostrar para vocês aonde encontrar, como usar, e é bem facinho, tá? E como combinado da reunião, gente, quem tiver o chat, o vídeo, né, e o áudio não está liberado para vocês, né?
porque muita gente e tal poderia ficar um pouquinho confuso, mas o chat ou aquele PIR está liberado. Então, qualquer dúvida, coloquem lá. E eu vou pedir para quem não é da Kinem colocar, dar um oi aí e colocar de que órgão é. Porque eu chamei, né, a carreira de CT não é só da Kinem, né? A carreira de CT tem vários outros órgãos. E eu, né, por meio das minhas redes, eu fiz esse chamado aí para outras carreiras. Eu queria saber como é que foi essa se você chegou, né, a outros órgãos. Eu acho interessante essa união, beleza? Então, vamos seguindo. Então, eu gosto muito de números, né? Dados, números, tá na moda. Então, CMP foram criadas 9 carreiras, né? Foram criadas carreiras muito na questão transversais, né? Carreira de política social, enfim, tiveram várias carreiras criadas. Foram 9.000 cargos ajustados, foram 800 mil servidores reposicionados, 180 cargos e comissões de gratificações ajustáveis e a padronização dos 20 níveis, eu vou repetir esse conceito em vários níveis, né? Foi uma diretriz dessa MP a padronização junto aos órgãos junto às carreiras, né, do Poder Executivo, de ter 20 níveis, né? Então a nossa carreira, o que eu explicar o CIT, vai se aplicar em diversas outras carreiras, essa questão dos 20 níveis, né, para chegar ao topo. Agora eu vou passar a palavra para o Enio, que vai explicar um pouquinho sobre como é que foi a questão histórica, né, o cronograma, né, da implementação da medida provisória. Ele vai falar um pouquinho como chefe da DIA, ele estava na linha de frente desses ajustes aí, e eu queria que ele compartilhasse como é que foi e explicasse aí para o pessoal. Enio, tá no mudo, tá no mudo. Desculpa. Bom dia aí para mim, quem não me conhece, eu sou o Enio, trabalho na DIA, na Divisão de Administração de Recursos Humanos, que é ligada à CGRH e, por consequência, à Diretoria de Gestão Institucional da Kinem. Assim, o Leonardo falou de números, agora um outro número também, que eu acho que, assim, que é bem relevante, essa, antes medida provisória, agora a lei, ela alcançou 200 órgãos dentro do governo. Então, assim, a gente pensa nesse número aí, realmente, assim, foi um alcance grande e, assim, que envolveu o trabalho, assim, de muita gente, de todos os órgãos. O MGI assumiu para ele fazer essas alterações, esses ajustes, os acertos, né, na remuneração do servidor. Mas, assim, foi a primeira vez, eu achei interessante que, assim, como experiência, né, foi um aprendizado que isso aí já me vai levar para outras. Mas, assim, gerou muito estresse mesmo. Quer dizer, isso, assim, para o servidor, isso é transparente, né? Porque ficou lá do outro lado, quer dizer, não viu como é que não sentiu como é que o movimento vinha sendo feito. Mas o sistema, ele ficou aberto sábado, domingo, que antecedeu o fechamento da folha, para a gente poder fazer os ajustes, porque muita coisa o meu MGI fez via cadastro, né, consultou o cadastro dos órgãos, e muitas coisas não foram operacionalizadas. Ou por deficiência de lançamento em rubrica errada, parametrização errada, diferente da que o MGI assumiu que deveria ser, então, assim, gerou muitas diferenças que deveriam exigir análise de todo mundo. A gente sentou para analisar, ver qual eram os impactos, e cada órgão foi acertando. Muita coisa foi feita automática e muita coisa também foi feita manual. Né? Foi sentar lá no terminal lá e fazer essas mudanças. Uma coisa assim que eu notei, que a gente percebeu, aí o MGI também, eu conversei um pouco lá com o Fiuza, que foi quem ficou na linha de frente desse troço lá no MGI, e o Antônio Fiuza falou o seguinte: Enio, olha, o sistema como um todo, ele busca informações no cadastro. Então, mais uma vez, assim, eu reforço, assim, a gente viu realmente qual que é a importância de todo órgão ter um cadastro bem atualizado, bem feito e tal, que assim, aí, porque dali as informações são tiradas, porque fazer conta, como ele falou comigo, fazer conta é fácil. A questão realmente é ver os reflexos da coisa que é buscada no cadastro, para essa conta ter um final, uma certeza de que aquele número está certo. E como alguns cadastros, algumas coisas mudaram do ano passado para esse ano,
teve, por exemplo, auxílio transporte, por exemplo, que isso era feito via sistema SIAP. Hoje o sistema está buscando lá no cadastro de frequência e tal, e vários órgãos que não têm ainda a frequência ligada lá no Sogov, teve problema, o sistema não calculou certo o auxílio transporte, até esse mês agora ainda veio com algumas diferenças que está sendo acertado agora. Algumas coisas assim que, só para fazer também uma contextualização do tamanho, claro que eu não vou falar tudo que aconteceu, mas as ocorrências que tiveram, assim, que a gente notou mais relevante, foi servidor cedido, vários deles não tiveram o reajuste e os acertos da remuneração feitos em função de cadastro, que são vários códigos dentro do sistema, um estava com um código, estava com outro, algum pegou, outro não pegou, o que eles resolveram? Não, se cedido não vai, aí cada um acerta o seu. Desconto da GQ, da gratificação de qualificação de janeiro e março, não foi paga a diferença também, muitos também por causa, em função lá do cadastro. Um terço de férias também não foi, o valor da parcela do per capita, do plano médico também ficou errado. O PSS dos servidores está de licença, né, que deveria refazer o cálculo, cada um teve que refazer o seu. E, assim, alguns arquivos BAT que a gente fez, que a gente encaminhou, não só a CENEM, mas outros órgãos encaminhados, alguns foram aceitos, foram processados, outros não. E, assim, isso que eu estou falando, gente, essas movimentações aconteceram no sábado e no domingo. A gente teve a segunda e terça para decidir, ou reenvia os arquivos, ou faz à mão. Aqui na CENEM a gente optou, algumas UPAG fizeram esses acertos à mão, outros a gente encaminhou o arquivo BAT, mas entrou uma parte foi, outra parte não foi. Teve uma hora lá que a gente encaminhou os arquivos, a informação já estava lá dentro, ela veio duplicada, a gente teve que sentar e desfazer isso tudo lá dentro. Outra coisa também, na CENEM também acho que não foi muito, o valor da FUNPRESP também ficou errado lá dentro. E assim, para o servidor que está na ponta, isso para ele é transparente, né? Que a preocupação nossa realmente é isso mesmo assim, é o servidor ficar lá, ele ficar sossegado, tranquilo, e a gente, quer dizer, é o trabalho nosso aqui, realmente, então, que a gente tinha que fazer mesmo. E assim, o alcance dessa medida provisória, que hoje virou lei, né? Toda rubrica, que quando você mexe no vencimento básico, você acertou o vencimento básico, isso tem reflexos nas outras rubricas, todas que a gente tem no contra-cheque. Né? E cada uma teve que ser revista, cada uma teve que ser checada, conferida. Né? Algumas aqui que o Léo listou, porque assim, a coisa a gente não teve nem como a gente preparar isso, porque, como vocês estão vendo aí no slide, quer dizer, a aprovação da lei foi em março. Né? E a folha já estava, a gente já estava mexendo com a folha de abril já, né? Mas aguardando a sanção do presidente. Quer dizer, o presidente sancionou essa folha dia 10 de abril, né? E a folha estava fechando, se não me engano, acho que 2, 3, 4 dias na frente. Então, quer dizer, foi aquela correria. E assim, a gente percebeu que as ações que o MGI adotou, apesar de, assim, de ter alcançado muito servidor, muitos órgãos, alguns ainda ficavam pendentes de conferência, de refazer os lançamentos, acertar valor, essas coisas. E a gente e o espaço foi ficando curto. Por isso que deixaram o sistema aberto para a gente no sábado e no domingo, para a gente poder fazer esses acertos. Quer dizer, a folha de abril foi feita, né? Foi feito o lançamento na folha de abril, tal, a gente viu, vocês podem ver nos seus contra-cheques, teve gente aí que teve quase 2 folhas de contra-cheque, né? Porque essa diferença de janeiro, fevereiro e março, grande, assim, a gente teve que rebater isso tudo também para ver que muitas diferenças não foram feitas de acordo como deveria ter sido feito, né? E assim, a gente continuamos a fazer, porque assim, cada rubrica, a gente teve que rever, por rubrica de substituição, dos adicionais, e como eu falei, um texto de férias, VPNI tem rubrica que não está ligada diretamente na folha, tem uma rubrica que depende de outra rubrica.
gente com abono de permanência, piso, abate-teto, né, essas coisas, apesar do que, repetindo, o MGI assumiu para fazer isso lá, a conferência, um por um, foi feita pelas áreas de recursos humanos. E as UPAGs, né, as unidades pagadoras da SENEM, assim, o fato é um fato que a gente tem que relevar aqui e ressaltar, sim, dedicou realmente, as pessoas se preocuparam, não deixaram, a gente ficou conversando aí, todo mundo é testemunha aí, que a gente ficou até depois do trabalho, gerando arquivo, conferindo arquivo, fazendo planilha, refazendo planilha, consertando, né? Mas assim, só estou ressaltando isso aqui para ver o tamanho desse trabalho, né, e o pouco espaço de tempo que a gente fez. E um detalhe, a gente fazendo isso e tinha as outras coisas para fazer, que a gente tem umas metralhadoras de auditoria, de justiça aí que a gente tem que correr atrás de tempo, né? Mas assim, para ressaltar mesmo, as áreas de recursos humanos da SENEM assim, se dedicaram, se empenharam, né? E assim, e a filosofia, o resultado que a gente estava almejando é isso mesmo, o mínimo possível de defeito para o servidor sentir. Quer dizer, essa foi a tônica do trabalho nosso, todo mundo dedicou, todo mundo fez. Algumas UPAGs, assim, como os arquivos não estavam sendo processados, sentaram assim, à noite, porque o sistema ficou aberto até 10 horas, se eu não me engano, à noite fizeram os lançamentos, manual tal, para o servidor não sentir. Né, para o servidor realmente ver que o reajuste veio, porque todo mundo já come, gerou expectativa, né? Você paga na folha de abril, os retroativos já em fevereiro e março, todo mundo já começa a fazer conta. Então, a tônica nossa foi essa. Eu acho que a gente conseguiu, né, apesar dos pesares, algumas coisas realmente ficaram pendentes, mas aí fugiram assim, a nossa ação manual aqui dos técnicos de recursos humanos. Bom, isso é só para dizer para vocês que o movimento, como é que foi feito. E assim, um detalhe, quer dizer, abril do ano que vem tem vai ter o segundo tempo disso tudo, né? Mas eu acredito assim que por, por agora a gente teve essa experiência, a gente viu o que funciona, o que não funcionou, as deficiências que nós tivemos, a gente procurou ressaltar e anotar, né, para ano que vem a gente anteceder a isso, até porque como eu falei, essa aplicação agora a gente teve pouco tempo para trabalhar, né? O MGI, o FIUSA lá, ele ficou, acho, nesses dias, acho que 24 horas ligado, porque ele recebia umas 50, 60, 70 reclamações todo dia. E ele que fazia essa interação, né, entre as áreas de pagamento e lá a área de sistema lá do Ministério. Bom, assim, eu espero que a segunda parcela a China seja menos traumática, né? Até porque eu acho que a gente já aprendeu, já a coisa já está mais ou menos engrenada e as parametrizações já foram feitas. Ressalto novamente, a gente tem muita gente de recursos humanos aqui, essa importância do cadastro estar atualizado e certo. Eu falo assim, a folha de pagamento é um produto, né, da recursos humanos, mas hoje, a folha de pagamento, ela sai quase que totalmente do cadastro, né? Porque se o cadastro estiver bem feito, as coisas funcionam como lá o pessoal do meu MGI falou. Gente, ó, conta a gente faz. A conta é fácil fazer, agora tem que ver os reflexos dela e assim, a base da conta, a parametrização dela é o cadastro. Bom, o que eu tinha que falar é isso aí, só para ressaltar assim, o empenho, a dedicação e a abnegação, né, do pessoal de recursos humanos, e, que se empenhou realmente mesmo assim para deixar um mínimo de trauma possível no bolso do servidor. Tá? Eu agradeço aí, Leonardo, a oportunidade, tá bom? Agradeço a todo mundo aí, obrigado. E qualquer coisa, recursos humanos é assim, eu falo que é o único lugar que o passado é incerto, né? Você vê que em abril a gente estava consertando no passado, que é janeiro, abril estava consertando no passado, que era fevereiro, mas é isso mesmo, mas é a nossa vivência e a gente, é como eu sempre falo, a gente faz bem feito porque a gente faz o que gosta. Obrigado aí todo mundo. Valeu. Enio reforçou bem a questão do esforço, né? A gente, como servidor, olha o nosso contra-cheque, mas tem todo um processo até aquilo acontecer, né? Então, às vezes não é aquela
Perilim Pim Pim, né? Shift, Enter e, né, toma o retroativo, né? Tem todo um acompanhamento, enfim, e o Enio reforçou isso muito bem também, reforçar esse agradecimento do Enio a todos os profissionais de gestão de pessoas aí da Akinen, né? E outros convidados que eu sei que foi um período bem intenso, né, gente? É, então, assim, o Enio já falou já falou alguns pontos, né? As principais rubricas, né? Tirando a nossa remuneração, né? A gente teve outras rubricas que são consequência da nossa remuneração. Então, ele pontuou muito bem essa questão do esforço, né? Beleza, você dá aumento, mas tem várias coisas que são penduradas, né? No vencimento básico, enfim. Como isso acontece até aposentados e pensionistas com paridade, enfim, tem toda uma consequência, né, esse aumento. O Enio também falou, pontuou muito bem, né? Não se esqueça, né? Em abril de 2026 tem a segunda parcela. Não vai ser tão legal como essa primeira, mas mas já é alguma coisa, né? Eu vou também explicar melhor. Então agora vamos falar da carreira de CT, né? Antes de entrar na carreira de CT, eu queria pontuar o esforço, né, da SEC, né? Eu sei que foi uma luta, né? Quem acompanhou aí a primeira proposta da carreira não foi tão legal, né? Então, eu imagino a luta, né, dos representantes da SEC no sentido de pleitear, assim, né? Que houve uma primeira proposta, eu tive acesso a ela, que realmente não estava tão legal. E então foi feita uma contraproposta e a gente conseguiu se você olhando para os vizinhos, né, vamos dizer assim, foi bem razoável, né? Então assim, agradecer também ao pessoal da SEC, né? Não sei se eles estão aí agora, mas agradecer que com certeza foi muita luta isso aí, tá? Então vamos falar da Kinem, gente, rapidamente só para contextualizar, né? Essa é a Kinem, tá? A gente tá, isso aqui tá um pouquinho desatualizado, tá? Tá de dezembro de 24, mas ele já dá um panorama. Com certeza está menor, né? Pelas aposentadorias. Mas o que eu quero destacar aqui é que nós temos 85% de servidores no topo da carreira, né? Claro que chama muita atenção esse dado, né? A idade média é ter 58 anos e o tempo de casa é 29 anos. Mas por que eu quero destacar que a gente tem 85% no topo da carreira, né? Essa nova reestruturação, ela trouxe uma mudança na nomenclatura, né? E eu brinco aqui que agora 85% da Kinem é especial, porque quem estava no topo da carreira, né, de nível superior, era o sênior, né? Agora o titular, no caso o pesquisador, né? No assistente era o R3, S3. Agora todo mundo é especial. Então, o topo, por isso que eu brinquei aqui, né? Agora você é especial. Então, essa mudança na carreira, e esse padrão não é só da carreira de CT, é um padrão estipulado, determinado por várias carreiras, né? A tendência, assim, vamos dizer, as principais carreiras, assim, vão seguir essa mesma nomenclatura, 20 níveis, né? Que eu botei aqui, né? 20 níveis, padronização da classe padrão. Depois eu vou explicar um pouquinho da aceleração para pesquisador, que eu achei interessante, e também a aproximação com as carreiras do NPI Metro Fiocruz. Eu dei uma pesquisada, realmente, o final das carreiras ficou igual. Então você vê que é um movimento do MGI de padronizar carreiras. Antigamente era assim, né? O carreirão, né? A gente tinha essas carreiras, eles eram todas da CT, né? Depois houve essa ruptura, mas não voltaram para a CT, mas a remuneração está bem similar. E agora, gente, eu vou apresentar aqui o principal projeto, né, dessa live aqui para vocês. Vou apresentar rapidamente, porque eu quero que vocês prestem atenção na live, não fiquem aqui. Mas deixa eu explicar. Aqui é o nosso site da Kinem, tá? Aqui é o nosso site da Kinem. Então, você pode clicando aqui, ó, aqui nessas três barrinhas, acesso à informação, inteligência de negócios, né? Aí você vai aqui, coordenação geral de recursos humanos, e você vai poder visualizar dois dashboards. Um dashboard é o que eu apresentei, que é um dashboard de força de trabalho, que vai falar sobre a força de trabalho, enfim, não vou explicar ele agora. Eu quero explicar esse aqui, que é o da remuneração. Deixa eu mostrar aí para vocês. Então, esse dashboard nada mais é do que um simulador, né?
saber qual é o meu salário, né? Quanto eu vou ganhar depois da progressão, da promoção. Esse é o objetivo desse dashboard. Então, eu vou mostrar um. E você pode. Ele está adaptado para todas as variáveis, né, da remuneração. Eu vou dar um exemplo. Um, eu sou de nível superior. Nível superior e nível intermediário, tá vendo? E ele automaticamente já muda os valores. Tá vendo? Aqui é o vencimento básico. Aqui se a pessoa tem algum adicional ocupacional. Aqui é a GDCT institucional, 80 pontos, né? A individual, 20 pontos. E RT ou GQ, né? Então aqui, por exemplo, é, digamos que o doutor é um valor da RT. Se eu clicar em mestrado, o valor já vai alterar. Opa, não está atualizando. Aqui, atualizou. Mestrado aqui, já vai alterar o valor. Então, e a remuneração vai aumentar. Mesma coisa aqui na GDST. A pontuação da GDST, ele também vai alterar. E aqui, se eu também tenho um adicional ocupacional também, ele também vai alterar. E esse é 2024, né? 2025, que é o que importa, né? Ele está aqui, 2025. Então você pode ver, quanto eu ganhava em 2024, quanto eu passei a ganhar em 2025. Está aqui. E aqui eu não botei a classe 2024 para você não se perder, né? Lembra que eu falei, ó, o tecnologista e o analista sênior e o pesquisador titular viraram classe especial. Então não tem mais a nomenclatura sênior, pleno, não existe mais essa nomenclatura. Todo mundo ó, é A, B, C ou especial. Dani, por favor. Olha, só para contribuir aí no Sim, preenchimento do dashboard para fazer a simulação, na nota institucional, as pessoas devem utilizar, embora esteja aí variável, né? Devem usar o 80, né? sim. Porque é o número que vale nesse ano para todo mundo. Isso. Beleza, geralmente, historicamente, né, eu tô há 10 anos na Kinense, sempre foi 80, né? É, beleza. Então, então é muito importante falar isso. Não existe mais ninguém titular, não existe ninguém mais sênior. Todo mundo agora é especial. Mesma coisa, não existe associado, pesquisador associado nem pleno. Agora é C. E assim por diante, beleza? E aqui, por exemplo, essa nova classe. Leonardo, então já que eram 16 níveis, agora são 20, eu vou ter um downgrade. Não. O que aconteceu foi que foram criadas 5 classes para baixo, né? Então, o que vai mudar, que, por exemplo, o pessoal que vai entrar no concurso agora, tomara que não demore, né? Ele vai demorar mais para chegar ao topo, né? Mas ninguém ficou prejudicado com essa nova estrutura, beleza? Então, assim, vocês viram o link. Também no Google, se botar que nem interesse de negócio também, rapidinho você chega também nessa tela aqui, tá bom? Então, você também tem 2026 também, vocês podem simular à vontade aqui a remuneração de vocês. E eu peço, e aqui também tem um link, né, para você saber mais sobre a carreira, né, todos os normativos. E eu peço também para vocês darem um feedback aqui. Tem também um formulário aqui que vocês podem contribuir. Pô, achei que isso ficou legal, achei que poderia melhorar, enfim. Vocês fiquem à vontade para contribuir, beleza? Voltando à apresentação. Não simule agora, espere acabar a apresentação. Sei que dá curiosidade, né, gente? É, Vamos lá. Aqui, aqui a Dani vai. A Bruna fez uma pergunta, Bruno, que a Dani vai responder agora, nesse exato momento, né? Aqui eu estou apresentando aqui esse Depara, né? Aqui a Dani, chefe da DDEP, atual presidente da CPC, Eu sabe estava tudo. respondendo aqui, É, eu estava respondendo aqui no chat, mas um ano, né? Então você tem que ficar. Não, subir de classe não. Você fica um ano em cada padrão, né? E aí, para classe, o Leonardo já está mostrando aí é, quanto tempo cada classe tem. Então, aqui, ó, já aproveitando a tela que o próprio Leonardo tá mostrando, né? Então, a gente tem aqui classe A. Tá vendo aqui? Classe A, classe B, classe C e classe especial, né? Em cada nível você fica um ano, Bruna. Não sei se ficou claro.
Bruna? Ok. Pode seguir dando, explicando assim por alto, assim, a produção. Pode seguir Ah, já. tá. Tá bom. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero compartilhar que eu sou a chefe da DIDEP, da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas aqui da Senem. Aproveitando o padrão que está sendo utilizado nas apresentações do MGI, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, cacheados, olhos castanhos e estou utilizando uma camisa jeans. É, o- Essa tela que nós estamos vendo aqui é a carreira de nível superior, né? E o Leonardo está mostrando nós estamos mostrando a diferença, né? Então, que todos nós estávamos classificados dentro dessa primeira classe padrão aqui, e aí houve um D para, né? Então, existiam muitas letras, né? Cada classe tinha uma letra, então, como vocês podem observar aí na tela, tem letra U, letra V, letra W, G, Júnior, né? E foi simplificado isso, né? Agora as classes são 4 classes, A, B, C e a classe especial, certo? E isso simplifica bastante, né? Que inclusive tinham carreiras que tinham a mesma letra, só que elas não eram equivalentes, né? Então, o I do tecnologista não significava a mesma coisa do I do analista. E agora, quando a pessoa entender, eu estou na classe A, B, C ou especial, você consegue visualizar mais facilmente em que nível da carreira aquela pessoa está. Pergunta da Fabiane: novos servidores vão entrar nessa tabela ou na tabela que estava em Quer, vigor antes? quer que eu responda essa, Dani? Posso responder? Pode. Então, o edital da CNEM foi publicado dia 31 de janeiro, já com essa nova vigência. Então, e também está no edital, né? A classe A. No edital, a tabela de CT antiga morreu. Ninguém tá mais nela, não. A tabela vigente é essa. E os servidores novos, como o edital foi publicado já em janeiro, com a vigência da MP, vão entrar aqui na classe A1. AI, desculpa. Não, é A1, desculpa. É A1. É um Isso, vão romano. entrar na classe É A1, lá, lá no isso aí. início da Lá no carreira. início. É. Isso. Fernando Carlos está falando que o contra-cheque dele ainda está com a letra na classe anterior, é isso, Fernando? Contra-cheque de maio ainda está com a letra na célula de classe. Na célula de classe. É, Fernando, isso aí a gente tem que ver o que aconteceu, mas assim, isso é automatizado lá do MGI, tá? Isso aí é verificar a funcionalidade de RH, mas acredito que a remuneração está ok, né? É, acho que vamos ver o que o MGI vai parametrizar isso, né? Já deve, ainda deve, como o N falou, né? É um esforço muito grande, né? Aos poucos isso vai alterando. A Júnia trouxe uma pergunta interessante. A classe A1 não tem uma descrição? Então, Júnia, é porque não existem mais essas classes sênior, pleno. A gente que já está na carreira há mais tempo, aos poucos a gente vai ter que desapegar desses termos, sabe? Júnior, pleno, sênior. Agora a pessoa é analista A, B, C ou especial. Entendeu? Por isso que fica sem descrição ali, porque não existia antes e agora simplesmente há. E Ana Paula Artacho está perguntando: estou no S1, que estou? Ótima pergunta, Ana Paula. É, é uma crise de identidade? Não, é uma ótima pergunta. É, S significa especial, entendeu? Porque na parametrização do sistema não fica escrito especial. Aí o S representa a classe especial. Então, respondendo, você é especial 3, entendeu?
Leonardo estava perguntando aqui. Para os servidores, no meio da progressão de carreira, aumentaram 5 anos para chegar ao nível máximo? Não, Leonardo. O que aumentou foi o piso da carreira. Que entrou na carreira foi a classe A. Tá vendo? Abaixo aqui na tela que o Leonardo está compartilhando, entraram 5 níveis abaixo. Então, aqui na classe padrão, na parte central aqui da tabela, é o posicionamento onde você estava e automaticamente você foi alocado na classe padrão da direita. É, é A, B, C e especial. Outra pergunta para os servidores no meio da... Tá. É isso, Ana Paula, você está na última. Você é especial 3, você já estava no topo da carreira, então você continua no topo da carreira. Tá bom? É isso. Você quer avançar um pouco? Acho que Ah, vai surgindo mais comentários. Tá. Esses são os cargos de nível intermediário, técnico e assistente, né? Da mesma forma como foi feito nas carreiras de nível superior, entraram mais 5 níveis na entrada da carreira, né? Então, quem estava posicionado na carreira, nessas letrinhas aí, M, R, N, S, O, T, automaticamente foram enquadrados na classe padrão correspondente na nova estrutura, tá? O Léo colocou ali, a carreira foi reestruturada de 20 para não, 15, é o de, contrário. Agora, é, desculpa, gente, erro de digitação, desculpa. de 15 para 20 anos, sendo as novas classes adicionadas no início da tabela, né? Quer adicionar alguma coisa, Leonardo? Tranquilo, acho que o Dani já conseguiu consolidar tudo aí. Só deixar. É bom esse conceito, né? Ficar. A gente se acostumar, né? Todo mundo é especial, tá vendo? O nível intermediário e o nível superior, É. todo mundo é especial. Lembra que esse primeiro slide aqui, ó, falei, ó. Se você tá aqui, você tem 85% de chance de ser especial, né? Vo- A Volta Ana ali. Paula, a Ana É. Paula perguntou, assim, a maioria que pergunta aqui é pela questão da KNEM, né? Tem muita gente que está muito tempo na casa, né? Todo mundo já está no topo da carreira. Então, 85% das pessoas que estão aqui tendem a ser especial. Volta aí essa tela aí, deixa aí só um Tá. minutinho. Ontem eu recebi um servidor. Tá velha nada, E Ana, que tá é tudo isso? bem. É que chegou rápido, era 16 anos só. Eu vou entrar, eu vou chegar ao topo esse ano também. Eu queria só uma anedota, né? Ontem eu tive um servidor que tá ali, ó, tá no pleno 3, que é o C6, né? Ele tá querendo ir para o especial 1. E aí ele veio aqui na minha sala ontem e falou assim: Mas Dani, eu já falei para minha família toda que eu vou ser sênior. Pois é, infelizmente, agora você nunca vai ser sênior, agora você é especial. Aí ele, tá bom, então eu fico com o especial, que também gostei. Vamos avançar, É Leonardo? só complementar essa questão assim dos requisitos, né? Eu sei que o pessoal que eu sei que eu entrei eu sou o calouro da KNEM com 10 anos, né? No último concurso, tô aí no meio da carreira. É, as regras em geral não prejudicaram. A gente tinha na carreira antiga, eu chamava de pedágio, né? Uma parte lá que você ficava um pouquinho preso ali, mas essa nova mudança até facilitou porque é uma promoção a menos, né? Ele esticou, né? Então, assim, na minha opinião, na minha avaliação, ficou mais moderno esse conceito, né? Assim, minha opinião, tá? É que eu gostei, eu achei mais natural da forma e menos burocrático, né? Da forma como ficou. O Márcio Coelho está É, perguntando sobre a GDA-CT. Teve mudança sim na GDA-CT. vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É, aí, Dani, eu vou falando aqui, se você quiser complementar, tá bom?
Tá essa, bom. essa parte mais, vamos dizer, matemática, que aí foram mais análises doidas aí que eu Certo. fiz aí. Então, gente, aqui foi o aumento, tá? Ô, Léo, Opa, falei, Pedro. antes de entrar nessa Tá bom. tabela, eu vou pedir desculpa só pela Nada. interrupção aí da Não. linha de raciocínio aí, da lógica da apresentação. Bem. Eu vou precisar sair, eu vou tentar ainda voltar antes do final, tá? O presidente da CNEM me chamou, mas eu já volto. Se eu não conseguir voltar, eu queria deixar alguns registros aqui antes de sair, e eu só peço desculpa aí pela interrupção, tá, Isso. Léo, Dani, tá? Para não. é, Vamos dizer assim, o primeiro, de novo, agradecer essa apresentação, que não abrange, que não está pegando só a CNEM, né? Acho que, inclusive, você fez um BI e foi divulgado aí, e tem outros órgãos usando, então, te parabenizar aí, e a iniciativa da RH, junto aí com o Enio, a Dani, e toda a equipe. O outro que, é assim, hoje você está apresentando aí a consequência de todo um movimento e um trabalho que foi feito no governo e, vamos dizer assim, com muitas correntes contras e muitas correntes a favor, com muitas correntes convergentes e divergentes para objetivos distintos, né? A gente acompanhou um pouco as repercussões disso, de cada passo, né? E muitas vezes a gente não sabia nem para que lado ia, né? Em algum momento se cogitou já fazer a unificação de várias carreiras, aí não unificou, e aí ia ter que ter apoio de Senado, de Congresso, de não sei o quê, e aí saiu essa tabela mais ou menos padronizada no formato, né? Como você já comentou, né, Léo? Mas durante esse processo, e aí eu sei que tem outros órgãos aqui, mas teve uma participação efetiva aí das associações da CNEM, no que cabiam a elas, né? E teve uma representação, eu acho que positiva, no encaminhamento aí nessa interlocução, e as instituições também tiveram a CNEM via MCTI, né, e outros órgãos, o seu posicionamento. No final, se chegou aí essa proposta. Claro, né, que em algum momento alguém vai falar, mas por que isso? Por que que o nível foi para baixo, não foi para cima? A briga foi grande, né? O Léo, você lembra, né? Acho que o Enio também, a Dani. A briga foi grande lá e no final acho que saiu algo que em linhas gerais, melhorou, né? E a gente está aí, tá bom? Léo, se eu não conseguir voltar, parabéns aí pela apresentação, Dani, Enio, e segue em frente aí, desculpa mais uma vez a Nada. interrupção, Que isso, Pedro? Nada. Sempre fica à vontade aí, cara. A gente tá tá bom? tranquilo. Valeu. Vou falar de coisa boa agora. É, Então, gente, dando continuidade aqui a gente dividiu o aumento para ficar claro, né? Como é que foi esse percentual do aumento, né? Então, vocês percebam que houve aqui. Eu comecei da B, né? Porque o aumento é só do D para, né? Não existe aumento da classe A, que é a primeira, porque é uma classe nova, né? Então, assim, eu percebi assim, lá embaixo houve um aumento maior, né, do que dos níveis superiores, né? Acho que eu penso assim, já a política de recursos humanos, né, reter talentos, né? A gente costuma perder às vezes servidores, né? A gente sabe que a gente teve, por exemplo, concurso unificado, né? A pessoa prestava concurso para outras carreiras, mas então assim, a carreira de CT ficar mais competitiva. E também eu percebo também que a gente teve um grande aumento, né, nesse ano, mas ano que vem não vai ser tão generoso assim. Eu não sei se alguém da associação pode complementar, aí pode escrever no chat, mas a minha suposição aqui é essa. Lembra que eu falei que essa tentativa não, esse movimento de você unificar os valores das tabelas, né, do NPI, da Fiocruz, é, do Inmetro, eu acredito que o aumento do de 2026 é muito mais para igualar, né? Eu não olhei a fundo, né?
o aumento dessas carreiras, mas eu imagino que esse aumento de 2026 é para nivelar as carreiras, né? O aumento de verdade está sendo esse ano. E aqui é o valor final do aumento, né? Para quem é de matemática, eu sei que tem muita gente de matemática, eu não somei os percentuais, tá, gente? Eu sei que isso matematicamente não é legal, tá? Mas por coincidência, alguns valores parece que são soma, mas eu sei que porcentagem de porcentagem não se soma, ok? Aqui é a questão do nível intermediário, né? O nível intermediário, o aumento, vamos dizer, ele foi um pouquinho menos generoso do que o aumento do nível superior. Isso, assim, eu não vou entrar no porquê, tá? Só estou explicando aqui os dados. Então, assim, aqui no nível intermediário, o aumento se concentrou aqui no pessoal que está em cima da carreira, diferentemente do nível superior, que o aumento se concentrou quem está no início, né? Aqui o aumento foi mais para o pessoal do final, uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou avançar aqui que tem um slide que eu comento melhor sobre isso. Então aqui, analisando as rubricas, né? Agora entrando assim, a gente já sabe o valor do aumento. Agora assim, o que aumentou mais, né? Essa é a pergunta desse slide. O que proporcionalmente aumentou mais? Então, eu percebi uma valorização muito grande na especialização e no mestrado. Aí, uma suposição minha, em função da GQ3, né? A GQ3 lá atrás teve um reajuste muito alto, né? Então, assim, você tinha uma GQ3 com um valor superior a, por exemplo, especialização e mestrado. Então, eu acredito que pode ter sido isso. Você tentar descolar, né? O mestrado, por exemplo, do valor da GQ3. Então, GQ3 é a classificação de qualificação do pessoal do servidores do nível intermediário. Aqui, como eu já falei, aumento nas carreiras iniciais e esse movimento de enfraquecimento da GDST, né? A GDST é o valor mais baixo, né, na carreira de CIT, né? Tem carreiras como em método que a GDST tem um peso enorme, né? Aqui na CIT não, a GDST tem um peso muito pequeno, né? A qualificação, vamos dizer aqui, que conta mais aqui no nossa remuneração. Então, eu percebo esse movimento de enfraquecimento da GADCT. E agora falando sobre os servidores de nível intermediário, eu percebo uma valorização do vencimento básico da GQ1, né, e da GQ2, né? A minha avaliação, assim, eu não tenho esse dado, tá, gente? Mas eu imagino que a maioria dos servidores de nível intermediário tem GQ3, né? Então eles deram um aumento para GQ1. Assim, eu fico imaginando qual é o valor, né, lá no final da GQ1, né? Porque poucos servidores devem receber comparado à GQ3. Lembrando que isso são análises minhas, tá, gente? Eu estou compartilhando com vocês algumas opção. Estou falando como uma experiência de RH, ok? E você pode escrever no chat alguma coisa, alguma coisa que vocês acham relevante, tá? A gente está aqui mais tentando entender esse movimento, né, estratégico do governo. O aumento maior no último padrão, né? E também o enfraquecimento da GDST. O feedback dos servidores realmente a questão, por exemplo, os servidores de nível intermediário tiveram desconto na GDST. Na minha avaliação, né, eu imagino o impacto, assim, pô, você descontado. Eu sei que a remuneração teve aumento, mas o impacto de você ver no teu contra-cheque um desconto da GDST, isso aqui a gente acompanhou aqui de perto, colegas, e a gente conversou, enfim, mas como foi construído, né, esse aumento. Quando eu falo enfraquecimento, Ana Paula, é a questão da você dar mais, é uma política assim, essa questão da GDST, vamos dizer assim, a gente tem a avaliação anual da GDST, mas a gente sabe que não é uma política, não, vamos dizer, a gratificação, né, todo o processo tem muita coisa a melhorar, vamos dizer assim. Então, você garantir o VB alto é melhor porque, como o colega aí falou, o VB, cara, ninguém tira, né? Vamos dizer assim, é uma política que eu concordo também. Eu, servidor, né? Estou vestindo o chapéu de servidor.
pô, quanto melhor o VB alto, você vê as carreiras boas tem só o subsídio, né? Acabou, só o subsídio. Então, esse é o ideal, né? A Rita está complementando aqui. Obrigado, Rita, pela parceria, ficando à disposição e assim, fica à vontade para contribuição. Sei que você sabe isso aí muito melhor do que a gente, tá? A minha análise é só depois, né? Você vem de uma análise antes, né? Eu só chego, né, nessa questão depois. Então, eu sei que a gente poderia, sei lá, complementar essa live, de repente você contando a história. Se você quiser no chat, eu acho que eu tenho como te fazer apresentar. Vou tentar, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Se você quiser compartilhar alguma coisa aqui. Ó, você está habilitada a apresentar, Rita. Se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Se não quiser também, tudo bem. Então vamos lá. Aqui também complementando, eu acho importante só para entender o contexto, tá? Não vou perder tanto tempo nesse slide, mas falar um pouquinho das funções, né? Na MP, agora a lei também foram registrados os valores das funções, né? Então aqui é o valor atual da função, né? Eu coloquei FCE, tá, gente? Porque o FCE é quanto um servidor ganha mais, né? É 60% do total da função, né? Eu botei FCE porque acredito que é o público, a maioria do público aqui é servidor e pode alguns terem função. Então, em 2024, o valor é esse, tá? Eu botei os cargos, vamos dizer, de mais frequência aqui na CNEM. Aqui o valor de 2025, aqui o valor de 2026. Então, e aqui foram os percentuais de aumento. Então, a gente também teve esse aumento, né? Esse aumento aqui no valor das funções também. Eu queria destacar isso para vocês. Em breve, o meu BI, eu quero uma atualização de colocar aqui que tem função, você aumentar a sua remuneração lá. A Rita está falando aqui que a negociação foi muito dura. Tá. Ô Rita, faz o seguinte, a gente está finalizando aqui, e aí depois a gente passa a palavra. Eu acho importante você passar a tua experiência aí, como é que foi. Pode ser? Não precisa apresentar nada não, só você relatar como é que foi assim, o que você acha na negociação. Então, algumas perguntas a gente já respondeu, né, da questão assim, em tese todo mundo já recebeu tudo, tá? A gente tem alguns ajustes de auxílio transporte para fazer. Com essa nova estrutura de carreira de CT, irei demorar mais para progredir? Não. Assim, não foi prejudicial. Mas está com mais níveis? Sim, está com mais níveis, mas está olhando, foi criado para baixo. Então, quem já está quem já está, é só seguir, entendeu? Você não vai demorar mais para progredir nem promover. E as regras de promoção e ingresso tiveram alterações? Tiveram sim. Eu falo que tem a parte quantitativa e a parte qualitativa. Tiveram algumas mudanças na redação na parte qualitativa. Eu vou até pedir para a Dani complementar essa parte. Como a Dani está exatamente no momento ideal. Ela está, a CPC na CNEM que está rolando. Está fresquinha. Eu sei que ela vai falar isso muito melhor do que eu. Só vou passar a próxima tela aqui. Que aí ela já. Aqui foram algumas coisas que eu notei assim, mas, por favor, Dani, complemente aí, fique à vontade. Léo, antes tem como voltar lá naquela primeira tela do Depara, do nível superior? Aqui. Nível superior. Tá. Que o Alexis perguntou. Podem comentar sobre aquelas siglas ao lado que são os requisitos? Tá. Uma coisa que ficou faltando eu comentar aqui sobre a promoção, por isso que eu pedi para você voltar, é o seguinte: primeiro respondendo o Alexis, quem era não sei se você entendeu essa parte, quem era sênior, quem era virou especial, todo esse pessoal aqui que era pleno 2, pleno 3 virou C, quem era pleno 1 virou B e quem era júnior também virou B. Então, se a gente olhar primeiro para essa tela aqui, que é uma coisa bem interessante, é que, assim, antes nós tínhamos mais níveis,
que isso significa? Em regra, de 3 em 3 anos, o servidor de nível superior tinha que requerer a promoção, correr atrás dos requisitos, né? E agora ele flui melhor, né? Porque você fica 6 anos, né? Na classe, você fica 5 anos na classe A, você fica 6 anos na classe B, você fica mais 6 anos na classe C até ir para a especial. Então, o movimento de promoção diminui, então você não vai ter esse trabalho de 3 em 3 anos. Você vai andar na carreira por bastante tempo, entendeu? E 6 anos, meses, mais 6, essas siglas, tá? Ah, tá. E o degrau que você está falando aqui é o degrau da carreira, aqui do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Isso é o. O que você quis dizer? Acho que ele quer perguntar, Léo, o que você quis dizer aqui? Promoção, mais A, Ah, tá. TEL, Ah, tá. mais. Não, é porque para não ficar poluído, gente, 9 anos, né? Ou mestrado mais 6 anos, ou doutorado, nesse aqui, por exemplo, entendeu? M Entendi. é o mestrado e D é doutorado, entendeu? É exigência para subir. Mas assim, vamos dizer, o servidor que chegou agora da carreira de tecnologista e analista, ele vai direto. Assim, o servidor, por exemplo, o servidor que entrar no nosso concurso, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai ter uma vida tranquila, porque ele só vai, se ele seguir a escadinha, né? Ele sempre vai completar os requisitos. Aqui, por exemplo, ele vai ter só 5 anos, aqui ele pode ter 9 anos, depois ele vai ter 15 anos, então ele sempre vai cumprir os requisitos, mesmo que ele não, digamos que ele não faça mestrado ou doutorado, né? Isso é uma coisa que mudou, né? Antigamente você ficava de castigo aqui um período, né? Ele pedia 8 anos como pleno 2 e você tinha 6 anos de CNEM. Então, se você passou no concurso bem fresquinho, né? Depois da faculdade, você ficava de castigo, que eu brincava. Eu sempre que eu fiquei de castigo. Então, foi isso que eu quis dizer, Alex, essas siglas, né? O D é de doutorado e o A de ano, né? E o M é mestrado. Léo, vou pedir licença para você só para eu compartilhar uma tela aqui. Claro? É, E eu achei interessante ele perguntar e eu queria mostrar para vocês, a CIPC está acontecendo, a gente já está apreciando os processos de promoção na nova dinâmica, tá? E eu quero trazer isso aqui para o ladinho. Não estou conseguindo. Tá, sem jeito, mandou lembrança aqui. Aí, para os servidores de nível superior, eu quero mostrar que o formulário de promoção já foi atualizado, né? E aí, da pergunta do Alexis sobre os requisitos, né, que você estava compartilhando naquela tela, acho que aqui fica melhor de ver, né? Então, Alex, se você olhar para o formulário de promoção, você consegue ver, já está atualizado de acordo com a nova legislação, a medida provisória alterou a Lei 8.691, né? Então, esses são os requisitos, né? Alguns ficaram parecidos e outros não. Então, sempre tem, assim, o que o Léo falou de quali e quant, né? Sempre tem um requisito sobre a titularidade e experiência, né? Então, aqui, por exemplo, né? Esses são os requisitos para mudança de classe para pesquisador. Aqui tem os requisitos para mudança de classe do tecnologista e do analista. Além desses, tem outros requisitos que a gente coloca aqui nesse item 5, tá? Que é utilizando só o pesquisador classe especial como exemplo, né? Ter reconhecido a liderança em sua área de pesquisa, consubstanciada por publicações relevantes de circulação internacional e pela coordenação de projetos ou grupos de pesquisa e pela contribuição na formação de novos pesquisadores. Esse texto é o mesmo que está na legislação, tá? E aqui abaixo o servidor
pode descrever o cumprimento dos requisitos. Era isso que eu queria compartilhar. Vou encerrar aqui o meu compartilhamento, Leonardo. E a gente pode voltar, a menos que você queira falar mais alguma coisa, a gente pode voltar lá. Tranquilo. Tô voltando aqui. Não, Dani, pô, beleza, pontuou bem, ficou claro, mostrando um pouquinho como é que é o processo, né? O processo da AGDEP lá, que é muito bem gerido aí pela Dani, a gente faz essa análise. Mas lembrando assim, por que só do nível superior? Porque a carreira de nível intermediário não há necessidade de uma análise mais quali, né? A carreira do nível intermediário, ela só vai pedir tempo. O nível superior, eu até separei aqui no final da apresentação algumas mudanças, né, de redação. Cadê? Aqui, algumas mudanças de redação, né? Eu percebi algumas coisas interessantes, tipo assim, aqui é a questão quali de analista, né? Antigamente falava ter realizado de forma independente, agora não, ter realizado sob supervisão, trabalhos interdisciplinares. Eu vi algumas nuances assim, e eu sei que a gente tem vários órgãos de CIT, e cada órgão, eu sei que não existe um padrão assim de análise, né? Eu sei que tem órgãos que são mais exigentes, órgãos que fazem uma análise um pouco mais branda, tá? Então, isso é uma construção que a gente vai ter aqui na Senem, de ver assim, o que cumpre os requisitos, né? É um desafio, por exemplo, para o cargo eu como analista falo, assim, a gente, né, trabalha na área de RH, então, assim, a gente não fica tão próximo de pesquisa, né, de apoio científico, enfim, é um desafio aqui que a gente tem, mas isso é outra reunião, né? Respondendo algumas perguntas. Opa, Rosa. Então, Rosa, a carreira de nível intermediário, isso aí é lei, né? É GQ1, GQ2 ou GQ3, né? E a carreira de nível superior é RT, que é nível de especialização, mestrado ou doutorado. Isso não houve nenhuma mudança, né? A carreira em si não mudou, né? A lei é a mesma, 8691, que o que aconteceu foram mudanças na redação. Com relação a Rose, Rose, se você, a questão do nível intermediário, né? Isso é uma política de governo, né? Se você pegar o concurso unificado, acho que 95% das vagas são de nível superior, né? A gente acho que só o IBGE que conseguiu para nível intermediário, enfim, é uma política vamos dizer, de governo, de estado, enfim, você do serviço público você fazer concurso para nível superior, né? E você está vendo cada vez mais um aumento no número de terceirizações, né? Então é uma diretriz, assim, vamos dizer, do órgão central. O Cassiano perguntou com a aceleração do pesquisador. Cassiano, isso é uma coisa bem recente, eu acho bem pertinente a sua pergunta, mas se você pegar a lei 8691, o que eu percebi foi que o pesquisador que está aqui, ó, que está como B aqui, está como B aqui, se ele no meio do caminho ele pegar o doutorado, e ter uma avaliação, né, para isso, eu achei bem interessante isso. Eu senti uma inspiração nas carreiras de professor, de docente, né? O docente de faculdade federal tem uma questão de aceleração também, quem tem doutorado. Então, segundo que está uma avaliação assim prévia que eu fiz, né? Claro que não me debrucei tanto, mas se você aqui está no início da carreira e consegue o doutorado, você consegue ir para C1, claro, vai ter uma banca que vai avaliar também se você fez algum trabalho, o termo está, se você entregou algum trabalho efetivo, assim, tem uma análise para isso. Mas tipo, por que ele fez isso, né? Porque imagina um pesquisador que hoje está, a gente tem situações de pesquisadores que não têm doutorado e estão parados na carreira. Então acho que foi uma forma que o legislador encontrou para não prejudicar, né, para esse cara não demorar ainda mais para subir na carreira. Então, assim, a minha também uma hipótese que eu tenho, né, uma análise foi aceleração para isso, para quem conseguiu o doutorado agora não ficar prejudicado, uma vez que agora está mais, vamos dizer assim, está mais espaçado para promoção, né? O Leandro fez uma pergunta bem interessante. Leandro, sendo bem assim objetivo, esse critério a gente vai ter que construir, né? É uma legislação muito nova, enfim. Eu sei que tem órgãos que, por exemplo, existe a entrega de memorial, enfim.
isso é vai ser uma construção. A gente não teve nenhum caso concreto ainda, né? Acredito que com um caso concreto a gente possa evoluir nesse tema aí. Gente, estamos caminhando para o fim aqui. Dani, você quer complementar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, só quero Por favor. agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal de RH, assim, parabenizar o Enio e toda a comunidade de RH, porque a gente que está aqui nos bastidores, a gente sabe que foi emocionante. Então, mais uma vez, meus parabéns, né? Como foi conduzido, com seriedade, com comprometimento, né? E enfim, é isso. A DDEP também está comprometida em apoiar os servidores, né, na evolução da carreira e agradecer a você, Leonardo. Valeu. Enio quer falar alguma coisa? E até a Rita, hein? Rita, se quiser, já vai preparar. Fala aí, Enio. Obrigado, Dani. Só, Obrigado mais uma vez. Fala aí, só Enio. para reforçar mesmo aí a importância da área de recursos humanos, né? Na SENEM, vou falar da SENEM porque eu conheço aqui, apesar das dificuldades aí, da falta de braço, de tudo aí, os braços que contribuem realmente quando são convocados por fronte aí, eles realmente se desempenham mesmo com o que a gente espera, entrega o que a gente espera, né? No mais é isso mesmo e felicidades para todo mundo aí. Antes de passar a Rita, respondendo a pergunta da Ana Paula. Ana Paula, essa pergunta é do edital do concurso, não é esse a gente não está nesse fórum, ok? Mas respondendo, no concurso tem prova de títulos e é avaliado lá, ok? Mas isso é uma pergunta do edital do concurso, não tem a ver com essa live não, beleza? Então, Rita, é, Rita, fica à vontade. A gente quer ouvir, assim, muito interessante isso, né? A gente chegou, né, na medida provisória assinada. Agora, como é que foi o passo a passo até chegar lá? Então, você já pode aí compartilhar teu áudio aí, você consegue falar. Se tiver vídeo também, fica à vontade. Oi, pronto. Tá aberto? Oi, tá sim? Desculpa aí, é que eu tô Nada. aqui pelo celular e foi um pouco Sim, confuso. sim. Mas, primeiro, eu queria me apresentar, né? Sou Rita Friso, representante da SEC aqui de Poços de Caldas, e também tenho assento lá no Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega todas as entidades da carreira de Ciência e Tecnologia, e nós tivemos, sim, assento à mesa de negociação, né, onde foi possível construir essa movimentação financeira, eu não chamo nem de reajuste, mas foi o possível dentro de muitas limitações que nós tivemos. Mas primeiro eu queria registrar aqui e agradecer a vocês, porque é a primeira vez que a gente vê a oportunidade da associação se manifestar numa live institucional. Eu reconheço esse trabalho de vocês e gostaria de salientar que esse trabalho é conjunto, né? Os representantes da SEC são também servidores da CNEM, representam todo o coletivo, e é muito importante que a gente tenha o apoio, como tivemos, da CNEM como um todo, da sua direção, em todos os movimentos de negociação, e também do MCTI, né, na presença da ministra Luciana, porque sem essa construção conjunta, esse reajuste não seria possível. Não foi o ideal, não foi o melhor que a gente queria, porém foi o possível, né? Então, eu vou só fazer algumas considerações rápidas aqui, não quero me alongar, mas que eu acho importante registrar, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. O Pedro até citou, né, um dos problemas que nós tivemos no início da negociação foi que o governo queria realmente aproximar as carreiras. Tanto é que ele chamou para a mesa representantes, no mesmo momento, da Fiocruz, do IBGE, do INPI e da Ciência e Tecnologia. Ele queria, sim, unificar uma tabela para todas essas carreiras. Porém, isso não é possível na prática. Embora
sejam tabelas parecidas, elas não são idênticas. E o governo encontrou uma barreira na legislação muito grande, então não foi possível fazer essa unificação. Mas ele fez, sim, alguns movimentos parecidos, né, como o Léo apontou aí. O mesmo tratamento injusto que foi dado para o nível intermediário foi para todas as carreiras, né? Infelizmente, não é desse governo, mas é de um governo muito anterior a isso, a política de governo, é de não valorização dos servidores de nível auxiliar e nível médio. Né? Todo movimento que um dia senta na mesa, infelizmente, eles acham que esses servidores podem ser simplesmente digitalizados. Não, isso aí vai ser substituído pela inteligência artificial. Então, nós tivemos muita barreira nesse sentido e muita luta para explicar ao governo que isso não é a realidade das instituições, né? Tanto é que a CNEM foi a única que conseguiu autorização para esse concurso agora, que está sendo realizado, autorização para concurso para servidores de nível médio. Todas as outras instituições da carreira de CIT não tiveram autorização para concurso de nível médio. Então, isso foi uma briga conjunta nossa, né, da CNEM, das ASECs, do Fórum e do MCTI. Então, a importância da gente fortalecer esses atores. Então, registro aqui mais uma vez meu agradecimento a todos vocês, enquanto servidores, enquanto RH, enquanto direção da CNEM. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que nós fomos terminantemente contra, foi essa criação de 5 níveis para todos, né, nível superior e nível médio. Nós tentamos essa argumentação na mesa e não foi aceita, não houve espaço. O secretário Feijó foi taxativo. Não. A carreira, ela cresce em 15 anos, isso é pouco tempo, e vai ser acrescido 5 níveis para todas as negociações. Poxa, argumentamos, né? Traçamos lá várias comparações com ele, mas não houve negociação, ele foi taxativo. Aí agora, na edição da medida provisória, ele traz aí um movimento que possibilita aceleração de promoção para que as pessoas possam, né, surpreendentemente, caminhar mais rápido na estrutura da tabela. Então, eu vejo isso como um movimento que o governo enxergou, que estava errado a sua colocação inicial na mesa de simplesmente criar os níveis e pronto, né? Então, vejo isso como um reconhecimento de um erro aí, uma correção, né, de um erro. E por último, assim, ressaltar para vocês que esse aumento maior em 2025 realmente foi fruto de uma negociação nossa na mesa, porque o movimento era maior para 2026, né? Eles iriam dar um reajuste mais ou menos equilibrado para 2025 e 2026. Então, nós tentamos aproximar um maior nível de aumento para 2025 e deixar um menor nível para 2026, porque já que está lá em 2026, ia demorar mais para as pessoas receberem efetivamente. Mas reconheço, e isso é um alerta para todos nós, a importância da gente nos defender, da gente se unir, porque o aumento realmente aplicado para nível intermediário, e eu sou nível intermediário, tá? Foi uma das mais contundentes na mesa, porém, a visão retrógrada e a visão, assim, perversa de lógica do governo, de que não precisa de níveis auxiliares, administrativos e técnicos. Então, eu faço esse alerta aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência e trabalhar para mudar essa visão dentro do governo. E, para isso, a gente precisa da instituição, a gente precisa de vocês, servidores, apoiando as associações, precisa de vocês, RH, apoiando, para que isso chegue ao MCTI e chegue na mesa de negociação. A importância de fortalecimento da nossa carreira como ela é, e de todos os servidores que estão, né?
Então é isso. Obrigada aí a todos e estou à disposição se quiser, mas agradeço, tá bom? O espaço e reconhecimento aí de você. Obrigado, Rita. Como é bom ter uma agenda positiva com você, hein? Muito bom, hein? Eu sempre sou positiva, você sabe? É isso aí. Valeu. Muito obrigado, Rita, por contribuir bastante. Ok, obrigada a todos. Valeu. Enio levantou a mão? Não sei. Enio quer falar? Não, beleza. Então, gente, eu acho que está em 1h20, né, de live. Agradeço a participação de todos, né, que não me seja regado falar que a gente está à disposição aí, a gente está construindo junto, né, isso aí, e espero ter esclarecido, né, uma agenda positiva. É muito bom falar de aumento, eu sei que a Rita falou dessas questões, e a gente sabe que é difícil, né, a gente sabe que o governo muitas vezes não enxerga o dia a dia tão próximo. Então é isso, gente, não vou me alongar mais não. Enio, Dani, alguma última consideração? Tranquilo? Não, muito obrigada a todos. Beleza. Agradeço todo Então, mundo aí a gente. presença e tomara que tenha sido esclarecedora. Então, boa sexta a todos aí, bom dia de trabalho a todos, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.